Hoje eu resolvi abrir aqui meu coração para vocês sobre alguns padrões emocionais a nível emocional, né? Assim, você não tem dedo podre. Você tem padrões, programações. E o que eu vou falar um pouquinho dos casos que eu mais vejo dentro do meu trabalho, tá? De algumas mulheres que, por que que elas arrumam sempre pessoas indisponíveis? O que é uma pessoa indisponível? Que não tem compromisso no relacionamento, pessoa que tá com outra pessoa, pessoas que saíram de relacionamentos e não estão dispostas, é indisponível. Normalmente não, a gente sempre tem que voltar para o passado. Que passado é esse? Que tipo de padrão você viu ali na sua vida? Que tipo de relacionamento você viu na sua vida? Normalmente, sempre foram mulheres que viram ou a mãe sofrendo, ou a mãe sendo deixada por aquele pai, ou aquele pai era ausente. E ali no inconsciente dela já fica aquela dor da ausência. E o cérebro acaba procurando, o cérebro na parte inconsciente acaba procurando por mais padrões que reforcem aquele tipo de sentimento. E aquilo acaba que é uma forma de vício em um amor, sabe? Um amor meio que doentio. E é muito difícil, às vezes, mostrar para uma mulher que está repetindo esses padrões que ela está repetindo esses padrões devido a essas questões que eu estou falando. Normalmente, elas nunca enxergam, nunca enxergam. Eu lembro que eu atendi uma moça que ela fez uma cirurgia, o parceiro dela simplesmente nem aí, saiu, foi pra bar, foi pra canto que você pega outras mulheres, né? E ela ficou em casa. E ela queria fazer uma consulta comigo, com as cartas, para saber se ela insistia, se ela não insistia, que tinha outra opção. Quando você vai ver a história dessa menina, da mãe dessa menina, dessa mulher, menina não, mulher. O pai largou e depois disso a mãe nunca mais foi feliz no amor, tipo, nunca mais apareceu ninguém. E ali, sem ela nem saber, ficou um registro no inconsciente dela de que é melhor ter alguma coisa do que não ter nada. Porque se essa pessoa for embora, será que ela arruma outra? Isso é um dos exemplos. Teve pessoas que já passaram por situações físicas, de familiares, e aí já é como é que eu chamo? Agora eu não sei o nome da palavra. Uma ferida emocional mais profunda, meu gato, acho que ele vai passar aqui atrás, que é, que é mais difícil ainda dessa pessoa se enxergar com valor. Então ela sempre atrai esses parceiros mais idiotas, vamos falar assim. Enquanto você não muda esses padrões, você vai reforçando, 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 reforçando. Então, quando você se questionar se não existe ninguém disponível, se as pessoas estão disponíveis, que você tem dentro do poço, olha para a tua história. O que que você aprendeu? O que que você viu lá sobre traição? O que que você viu sobre briga? Às vezes, ou a mulher está na posição de dependente, ou ela está na posição de macho alfa, que é aquela que é mais macho que o macho para ter controle das situações. Dentro dessa mulher tem uma criança ferida, tem uma criança que passou por vários episódios e que ela tem uma forma de se proteger. E assim a gente vai desenvolvendo vários relacionamentos. Nosso inconsciente tem um programa e vai atraindo várias pessoas para isso. Então, o meu intuito é fazer você enxergar por que que você repete algumas histórias. Por que que está se repetindo? Às vezes até se você tem um relacionamento, né? Às vezes nem fica da forma como você gostaria, porque você já tem um script e você não tem aquela liberdade de ser você. É bem louco. Mas agora eu lembrei de uma pessoa que ela estava totalmente fechada para relacionamento e depois tipo, era a mesma pessoa que ela estava conhecendo, mas da forma como ela estava se relacionando, meio que estava expulsando aquela pessoa da vida dela, por causa desse autocontrole, por causa dessa exigência. Entre várias coisas, dentro do contexto dela, tá? A gente tem que ser exigente, sim, em vários aspectos. Depois que ela fez terapia, entre outras coisas, ela mudou a forma de comportar e deu match com essa pessoa, começou a se encaixar, a coisa começou a conversar. Por quê? Porque ela saiu daquela dependência, ela saiu daquela motivação, ela saiu daquele estágio de depender, ela foi por poder de escolha. Enquanto você não muda essas programações, você vai repetindo essa história.
E é algo tão profundo, tão profundo, tão profundo, que às vezes você só vai trocando. Aí o que que acontece? Você encontra uma pessoa e ela diz que ela não tá pronta para namorar, mas de repente ela vai e vocês não dão certo, ela vai e encontra outra. Você passa muito tempo em um relacionamento e a pessoa te trai ou faz outras coisas. Claro que você não tem controle sobre a ação do outro, você tem controle sobre você, né? Que você tolera. Só que o meu intuito é que você tenha liberdade de pensar, liberdade emocional, para que você não seja refém de qualquer historinha que te contarem. Você possa reescrever sua própria história, mudando esses padrões. Então, às vezes, não é que está disponível, você já idealizou uma forma, você já tem uma concepção sobre aquilo. E muitas vezes isso pode estar atrapalhando esse processo. Então, não é que você tem problemas ou que não tem pessoas, você só foi programada. Depois eu vou trazendo outros exemplos para poder a gente entender mais como funciona. Mas liberdade emocional, a ideia que eu quero trazer aqui para vocês, é sobre você ser você, ou em qualquer lugar que você esteja. De não ter medo, não ter insegurança dessas pessoas te abandonarem. Inclusive, o último vídeo, eu fiz um vídeo aí falando da Preta Gil, né? Que as amigas dela comentaram que ela tinha muito medo de ficar sozinha. Isso é um dos padrões mais recorrentes em quem faz péssimas escolhas de relacionamento. Por quê? Porque o medo de ficar sozinha muitas vezes faz a gente insistir. E já que eu tô fazendo esse vídeo de relacionamento, eu também fiz um corte que ela passou um vídeo dela conversando com esse cara, né? Contando como se casaram e tal. E que ela insistiu muito nele. Ela passou quase 7 meses insistindo para dar o primeiro beijo. E ele contando, se fazendo de difícil. Isso também é um gatilho, tá, mulheres? Quando um homem chega para você e fala assim: ah, eu acabei de sair do relacionamento, não sei se estou pronto. Isso é um gatilho. De forma inconsciente, o seu cérebro entende aquilo como desafio. E aí ele vai querer o quê? O desafio. Só que aí a gente prepara mulheres para elas se tornarem esse desafio. Só que às vezes a gente não consegue. Por quê? Porque tem padrões internos da gente que quer que a gente quer aquele relacionamento, a gente quer aquela ideia, a gente quer essa realidade. A gente não se atenta, a gente só quer, 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 quer. Então, quanto mais você se fortalece, menos você depende, menos você deseja. E as pessoas chegam por correspondência. Porque a tua energia ela tá lá em alta e aquela pessoa ela vai chegar para somar e transbordar, não para suprir uma falta. E eu lembro que quando eu fiz uma leitura com uma moça sobre relacionamento, né? E ela falou assim: seus caminhos não estão fechados, mas você não definiu ainda o que você quer. Às vezes o que você quer está baseado numa ideia de onde você cresceu e não exatamente sobre o que seria bom para você. Eu não sei se esse vídeo vai te fazer pensar, né? Mas a tua história do passado, o que você aprendeu, pode estar atrapalhando as possibilidades, atrapalhando o teu relacionamento atual, ou às vezes te colocando numa situação de dependência de uma pessoa que nem é tão boa assim. Então, isso não é acaso, tá? Isso é programação. Às vezes a gente vai procurar. Primeiro a gente tem o amor primário, né? Que é mãe e pai. Quando a gente cresce, a gente vai atrás de preencher tudo aquilo que a gente não teve no amor secundário, que é o amor de casal. E aí, às vezes, vira um amor infantil. Por quê? Porque a gente está querendo do outro, não a parceria em si de dois adultos, mas um aconchego, um cuidado, um negócio que é muito mais maternal e paternal. E aí muitas relações se perdem, ou até a gente se perde nessa falta. Se você tem interesse nesses assuntos, entender um pouco mais sobre mentalidade e liberdade emocional, acompanhe o canal, já se inscreve também. Vou deixar o meu outro canal onde eu faço leituras, até para você entender esses padrões aí de forma mais profunda. E é isso. Um beijo.